Temos aí o nosso título. Cristo é tudo que todos precisam. Cristo é tudo que todos precisam. Você concorda com essa afirmação? Então vamos ler João capítulo 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Pai, que a Tua palavra fale aos nossos corações. Que o Senhor possa desconstruir tudo aquilo que não vem de Ti. E que o Teu Santo Espírito ministre a cada um de nós, para que possamos testemunhar o Teu nome, testemunhar da Tua vida em nós, e assim glorificar o Teu nome. Revela a Tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Cristo é tudo que todos precisam. Cristo é uma pessoa e uma obra. Cristo é pessoa e obra. Tudo significa que Ele é suficiente. Esta pessoa e esta obra são suficientes para as nossas vidas. Nós não precisamos de mais nada se Cristo é a nossa vida. Porque quando Cristo é a nossa vida, nós só temos uma coisa a fazer: ser desconstruídos para podermos crescer. Crescer na graça e no conhecimento dEle, do Filho de Deus. Todos, quem são todos aqui? Sou eu, é você, é toda a humanidade. É toda uma espécie, uma raça chamada humana. Todos nós precisamos. Não que Ele precise da gente, mas nós precisamos dEle. Ali no jardim nós fizemos uma opção. Nós comemos de uma árvore chamada conhecimento do bem e do mal. Sendo que nós não precisávamos dessa árvore, porque nós tínhamos a árvore da vida para nos alimentar. Mas nós como raça, nós em Adão, optamos por comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque nós queríamos ser como Deus. E caímos nisso. Daí, esse pronunciamento de Jesus: eu sou, então, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Inclusive foi esse o título do nosso acampamento, Mini Acampamento Juniores. Eles cantaram até uma musiquinha muito bonita desse versículo aqui. Vamos ler então o boletim e entender o que o Senhor quer para nós. Todos nós nascemos com uma doença universal que é humanamente incurável e irreversível: pecado. Esta doença poderia ser representada por um acróstico que chamaríamos de HIV espiritual. A letra H representaria a herança do pecado. Vamos ler Salmo 51, 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi confessando a sua herança pecaminosa. Esta é a herança que atinge em cheio toda a raça humana, contaminando-a com o pecado de Adão. Toda criança que nasce nesse mundo já está contaminada com isso, com a herança adâmica do pecado. Essa doença não tem cura. Ela não tem cura, porque a cura dessa doença vem do alto. Nós não podemos forjar essa cura. Nós não podemos sequer buscar essa cura. Nós não temos a menor condição de ser curados dessa doença. A única esperança que nós temos na cura dessa doença é quando Deus vem ao nosso encontro e nos busca, nos resgata da nossa condição caída, de acordo com isso que Jesus está revelando aqui, nos ensinando que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e que ninguém, absolutamente ninguém, pode se achegar a Deus como portador dessa doença. Nós não podemos nos achegar a Deus. O máximo que nós fazemos é tentar através de expedientes religiosos,
tentar, através de algumas coisas que nós criamos e fantasiamos de Deus. E achamos que estamos atingindo ao coração de Deus. Mas nós não temos como chegar a Deus se não for por Jesus Cristo. E essa doença não tem cura, não tem como ser curada, a não ser pela obra de Cristo na cruz do Calvário. O remédio está ali. Fora dali não tem remédio para essa doença. Nós achamos essa doença, esse acróstico aqui foi uma coisa que eu usei de propósito, só para provocar nossa curiosidade, mas essa doença, ao que parece, não tem tanta cura no âmbito humano aqui, pela medicina. Imagine o HIV do pecado, é pior ainda, é muito pior, porque não existe nem possibilidade da ciência chegar perto e curar isso. Então, nós usamos isso aqui simplesmente para chamar a atenção para uma doença que atinge a todos nós. Daí a necessidade de Jesus fazer esse pronunciamento. Herança é legado. Não há como você lutar com isso. Nós nascemos com isso. Você tem como não nascer agora? Não tem jeito de você não nascer mais. Você já nasceu, você já cresceu, você está aqui. Não há outro meio de você voltar para o ventre da tua mãe. Mas há um jeito sim, há um jeito de fazer isso pela obra de Jesus Cristo. E nós vamos tratar disso. E o I? A letra I seria inclinação, I de inclinação. Né? A nossa atração pelo pecado. Então, inclinação para o pecado. Salmo 58:3 diz assim: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Na verdade, nós, na impiedade, falávamos daquilo que nos era próprio. Mentira. Mentira é o produto final de quem é filho do diabo. Nós nascemos nessa condição, nós apenas reproduzimos essa condição ao longo das nossas vidas. Então, é uma doença que não tem cura, não tem um retrocesso, não tem nem tratamento para essa doença. Aliás, não tem nenhuma forma de amenizar essa doença chamada pecado. Tem uma forma de mascarar, tem forma de esconder, de negar, mas de curar, de tratar, não tem jeito. Não tem jeito. Para essa doença não tem terapia, não tem regressão, não tem nada que alguém possa fazer para que ela seja sequer amenizada. Não tem remédio. A inclinação das pessoas é voltada inteiramente para a maldade. É uma consequência direta do pecado de Adão. Toda a humanidade possui uma inclinação herdada para o pecado, que se manifesta na indiferença para com a vontade e o caminho de Deus. Esta tendência nos acompanha desde o nascimento. As crianças não precisam ser ensinadas para praticar o mal até a morte. Ninguém ensina uma criança a mentir. Ninguém ensinou a minha filha de 1 ano e 3 meses a querer o brinquedo da outra criança, a pegar o brinquedo e tacar na cabeça da outra criança. Aliás, ela está ameaçada até de ser expulsa do berçário, porque ela é muito elétrica. Essa criança é o oposto da outra que eu gerei. A outra é bem quietinha, mas essa daí é 220 ligado a todo momento. E essa daí, ninguém ensina ela a fazer birra, como toda criança. Ninguém ensina a mentir, ninguém ensina a querer levar vantagem, ninguém ensina nada disso. Isso é herança, isso é inclinação. Nasce com atração para o mal. Mas não nasce condenada, numa maneira definitiva. Toda criança que falece na idade que ainda não tem a capacidade de discernir moralmente a uma escolha, essa criança vai direto para o céu. Mas isso não impede de ela ter nascido no pecado, com a propensão para o pecado, com a inclinação para o mal. Aliás, todo gesto bom que um ser humano pode praticar
é um gesto em benefício próprio. Ninguém faz nada bom para ninguém por causa da herança do pecado. Todo benefício aparente feito a uma outra pessoa, toda caridade feita a alguém é com o interesse de ser visto, notado, fazendo aquilo. Olha que pessoa boa, isso já é inclinação para o mal, porque é egoísmo. Então, amados, não tem jeito, não tem cura para o tal de pecado. A teologia tem 7 definições para pecado. E aqui faz parte de todos os conceitos teológicos de definição de pecado, é uma: não crer. Não crer. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não crer significa que eu não tenho condições nem para crer em Deus, nem para desejar Deus. Então, a cura é impossível. E por fim, o V significa vontade, significaria vontade de pecar. Você tem vontade de pecar? Quem diz que não tem vontade de pecar está mentindo. Que a gente nasce com esse vírus, com essa herança, com essa inclinação e com essa vontade, que muitas vezes é velada, não declarada. Essa disposição, esse interesse de pecar. Vamos ler Efésios 2, 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, a candidatura para o inferno já vem com o nascimento. É forte, é forte. É alguma coisa assim que nós temos que ter o cuidado, mas temos que dizer a todas as pessoas que todo mundo já nasce condenado. Todo mundo já nasce assim. Então, nós anteriormente fazíamos a mesma coisa. Essa semana eu atendi um rapaz com um conflito terrível, com uma culpa que ele carrega há mais de 10 anos. Não é da nossa comunidade. O que dizer para essa pessoa? Primeiro, não se escandalizar com o pecado dele, não se escandalizar com a condição dele, porque eu e você fazíamos exatamente a mesma coisa, talvez de outras formas. Mas o que nós poderíamos produzir na impiedade, na ignorância de Deus, sem o conhecimento de Deus, é só uma coisa: pecado. Que produz vários pecados, pecados de diversas maneiras. Então, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que anteriormente nós éramos a mesma coisa. Isso tira todo o nosso mérito de ter alcançado alguma coisa. Todo o nosso mérito de dizer: olha, agora eu sou salvo, agora me fiz salvo, agora você foi salvo, você foi alcançado, e você e eu não fizemos nada para merecer isso, porque o nosso mérito era inferno, merecedores da ira. Por que da ira, se Deus é amor? Porque Deus encerra todo mundo debaixo do pecado, para que a sua ação graciosa, a sua obra redentora em Cristo Jesus, se manifeste para tirar a humanidade dessa condição e colocar na condição que Ele criou. É por isso que nós éramos merecedores da ira. Tinha outro mérito para nós? Popularidade? Reconhecimento? Não. Ira. Pecado, ira de Deus. Suscita a ira de Deus, consequência disso, inferno, morte eterna ou separação eterna de Deus. Limbo espiritual eterno. Não há como chegar a Deus sem a obra dele. Não somos pecadores porque cometemos pecados. Pecamos porque somos pecadores. Dentro de cada um de nós existia uma fábrica de pecados que produzia pecado. Por causa da nossa escolha em Éden, por causa da nossa escolha em Adão, nós não temos mais escolha.
a não ser pecar ou nascer pecadores. Não há outra opção. Quando se fala em evangelho, sem falar de pecado, é uma meia-verdade. O que constitui uma mentira inteira. Quando nós falamos do evangelho da graça de Jesus Cristo, nós estamos proclamando uma ação totalmente dele, no resgate da nossa condição. Então, quando nós falamos evangelho, sem falar de pecado, o discurso está pela metade, ou seja, não há a fala do evangelho nisso. Então, primeiro, nós temos que falar de pecado, nós temos que falar do que nós éramos, nós temos que falar da condição de todo ser humano, para que o evangelho faça sentido. Porque se todo ser humano não se vê como pecador, não existe a necessidade de um evangelho ou de uma boa nova vinda do céu. Podemos tocar nossa própria vida do jeito que nascemos e morrermos assim. E traçarmos os nossos rumos. Mas uma vez que a consciência do pecado vem pela ação do Espírito de Deus, falar do evangelho sem falar da natureza pecaminosa do ser humano é mentir para as pessoas. É pregar algo que não está na palavra de Deus. A vontade é aquilo que queremos por nossa própria escolha, aprisionada e escravizada. Lutero foi quem disse isso. Ele, quando foi usado por Deus para fazer a reforma na Alemanha, ele chegou à conclusão de que ele era escravo do seu próprio pecado. O pecado é uma escravidão, porque a minha própria escolha enquanto pecador é para a morte. Então, não há saída. Ele é escravo, ele é enclausurado, aprisionado no pecado, enquanto a graça não o alcançou. Nossa vontade é escrava de uma rebeldia que nos separa do Pai Celestial. A natureza humana é caída e a sua rebeldia contra Deus é pessoal. Mesmo que na maioria das vezes não seja declarada. Mas eu nunca ofendi a Deus. Eu nunca disse um palavrão. Eu nunca fiz nada errado, nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei. Mas como é que eu sou inimigo de Deus? Como é que eu posso ser inimigo do meu Criador, se eu não fiz nenhuma coisa ruim, entre aspas? É a natureza humana. A natureza humana já é rebelde contra Deus. Porque nós queremos o domínio da nossa própria vida. Quem quer comandar a nossa própria vida somos nós mesmos. A nossa natureza é assim. Nós somos feitos assim. Não originalmente, mas atualmente. Mas depois de Éden, nós nascemos assim, com essa natureza caída e rebelde contra Deus, mesmo que não declaradamente. O fato de alguém não participar da obra de Deus em Cristo, não aceitar que é aceito pela graça de Deus, já constitui uma rebeldia pessoal contra Deus. Não preciso de Deus. E é isso que se está dizendo em rebelião contra Ele. Mas isso tudo é muito velado. Nós estamos numa sociedade cristianizada. Nós somos um país, entre aspas, cristão, católico evangélico. Os milhões, as cifras são calculadas aí, milhões de evangélicos, milhões ainda mais de católicos. Então somos um país cristianizado. Essa ideia de Deus é bem aceita por todo mundo. Isso é uma grande mentira, porque a rebelião contra Deus está dentro de cada um que ainda não faz parte da obra dele, em Cristo. Então, há uma rebelião velada, travestida de um comportamento cultural sócio-religioso, chamado cristão, que é uma grande mentira. Nós temos quantos milhões de evangélicos nesse país? Vocês sabem a cifra? Aproximadamente, o Dagô que é bom em cifra, mais ou menos Dagô, 35, 40, já subiu. Tem muita campanha aí, né? Está subindo. Não tá, tem muita gente aí tirando o chapéu, né? E tem que falar mesmo. Então tem muita gente aí querendo construir cidade mundial do poder de Deus, vocês estão sabendo, né? Tem muita gente aí que já não é mais apóstolo, viu, Maurício? É arcanjo agora, sabia?
a posição está subindo. Então, quer dizer, nós estamos num país cheio de líderes, ícones religiosos, e que na sua grande maioria não pregam a graça de Deus, não pregam o Evangelho de Jesus Cristo, não pregam a palavra de Deus, pregam a si mesmos. Isso é fruto de uma natureza caída, isso é fruto de um desejo de poder, poder pastoral, poder de comandar a fé das pessoas, poder de atrair a fé das pessoas para os próprios pensamentos e ideologias, travestidas de evangélicas ou cristianizadas. É escravidão das pessoas usando a palavra de Deus. Uma vez o pastor Glenn disse aqui que tem gente que assalta usando a Bíblia. Tem gente que também mata usando a Bíblia. Mata a vida das pessoas porque não lhes dá o evangelho verdadeiro. E que não é uma criação nossa, que é a criação da palavra de Deus, do próprio Deus em Cristo. Que é aviltada, que é adulterada, que é distorcida na forma de um domínio sobre as pessoas. E aí se criam hordas, multidões de pessoas cristianizadas, dentro de lugares que se falam da Bíblia, mas que não pregam a mensagem da Bíblia, que é só uma. A Bíblia só fala de uma pessoa e de uma obra, e essa é Jesus Cristo, e esse crucificado. Não tem outra coisa que a Bíblia fale. Todos os assuntos e temas teológicos da Bíblia convergem para a pessoa e obra de Cristo. Só que pregar Cristo é pregar a graça do Evangelho, ou um Evangelho gracioso que liberta as pessoas, e não conquista mais adeptos. Tem muita gente querida sendo salva pela graça de Deus? Com certeza. Tem sim. Tem muita gente com sede, tomando qualquer água. Água podre, água saloba, água estragada. Tem. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. E faz com que o Evangelho chegue até ali. Por meio de alguma pessoa, por meio de alguma pregação genuína, a vida dessas pessoas que estão escravizadas. Então você esquece esse número de 40 milhões, porque ele é um número que são as cifras da mídia, para promover meia dúzia de igrejas e trabalhos bem financiados e custeados pelo homem. Mas então nós temos que ficar com a palavra de Deus, que fala que a gente é pecador, que a gente nasce nesse caminho para o inferno, e que evangelho só se prega quando se fala de morte primeiro, para depois falar de vida. Fora disso, não tem pregação de evangelho, tem pregação de bom comportamento, tem pregação de certificado de frequência de igreja, e etc. e tal. A vontade do ser humano determina o que vai falar, pensar, fazer. Enquanto esta vontade não for gerada e controlada por Deus, nunca e de nenhuma maneira poderemos agradá-lo. Efésios 1:6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. A corrigida é uma versão bíblica que tem muitos erros, mas aqui ela acerta na mosca. Atualizada, todas as outras, dificilmente alguma versão que nós temos em português está acertando isso aqui. E a corrigida acertou, eu fiz questão de colocar esse texto da corrigida. Porque nos fez agradáveis a si no amado é obra totalmente de Deus, pertencente a Deus. Nos fez, nós não nos fizemos, nós não nos tornamos. Isso aqui é que nem Romanos 12. Eu não citei aqui, mas se você quiser ler comigo, rapidamente, Romanos 12:2, de 10 traduções em português, eu tenho que falar essas coisas, gente. Eu não consigo me aquietar nisso. De 10 traduções em português, somente, acho que 2 acertam nessa tradução aqui. Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sede transformados.
Sede conformados. Passivo, não existe ativo aqui. Eu não posso me transformar porque eu sou aquilo. E só alguém que é Cristo que pode me transformar naquilo que eu não sou. Não existe outra maneira. Sede transformado significa a passividade de receber a obra de Deus em Cristo. E nos faz agradáveis assim no amado, também é passivo. Você e eu não temos nada que possamos ser, pensar ou fazer para agradar a Deus. A não ser que sejamos remetidos a isso. A não ser que sejamos atraídos para essa proposta. Atraídos por essa obra. E assim sermos agradáveis a Deus. Ou sermos feitos agradáveis a Deus. Não há outra alternativa. O pecado é o princípio que move as pessoas que ainda não sofreram os impactos da obra de Deus em Cristo. Todo ser humano que nasce nesse mundo é movido a pecado, que produz pecados. O pecado de Adão tornou impossível à humanidade ter acesso ao caminho da vida por seus próprios feitos. Vamos ver Gênesis 3:24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim de Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Somos criados para depender da árvore da vida, para nos alimentarmos dela. A partir do momento que nós escolhermos o conhecimento do bem e do mal, nós estamos dizendo não a esta árvore da vida. A árvore da vida é a representação tipológica da pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele é a vida, ou Ele é a fonte da vida. Uma vez que eu não me alimento dessa vida, a única coisa que eu vou saber fazer é querer saber o bem e o mal, é querer ser como Deus. E por que não me tornar como Deus? Esse é o anseio humano. Esse é o vírus do pecado, essa é a inclinação do ser humano. Tem um ditadozinho que diz assim: todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser um tipo de Deus. Mas só Deus quis ser homem para se identificar com a gente, para chegar até nós. Porque nós não tínhamos condições de nenhuma identificação com Ele, depois do episódio do Éden. Então aqui, lançado fora o homem. Quem nos lançou fora da sua presença? O próprio Deus. Por isso que em Gênesis capítulo 3, verso 15, é dito assim: porém inimizade entre uma semente e outra. Há aqui um lançamento fora da presença de Deus, pela humanidade. Desde então, o ser humano se tornou alguém que vive uma separação natural de Deus. A partir do nosso nascimento natural, já estamos em rota de colisão com a vontade divina. Nascemos e vivemos numa estrada contrária àquele caminho pretendido e proposto por Deus ao nos criar. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você e eu já conhecemos esses versos, esses textos. Mas não é isso que vem ao caso aqui. A questão é que nós temos que estar sempre falando disso. Porque se alguém hoje ouvir sobre isso, e lhe cair a ficha espiritual, e o Espírito Santo fizer a obra nesse coração, seja aqui dentro desse salão, ou fora dele ali no mundo virtual, já vai ter valido a pena insistir e bater nessa tecla. Há uma visão que não pode ser negociada, não pode ser desviada, que é a visão da pessoa e da obra de Cristo. Sem isso não se tem Bíblia, não se tem cristianismo, não se tem nada que vale a pena viver.
Então aqui está dizendo que no nascimento nós já estamos em colisão com Deus. Por melhor que a pessoa seja, ela é inimiga de Deus. Todos pecaram. Pecaram aonde? Em Adão. Como? Escolhendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. E destituídos estão da glória de Deus. Estão fora dos propósitos criacionais de Deus. Fora do propósito redentivo. Não é possível você falar de evangelho sem começar pelo pecado. Por conta disso. Mas mesmo que as pessoas nasçam em rebeldia contra Deus, porque ainda persiste a intenção humana de ir ao encontro, forjando seus próprios caminhos para alcançar um ser superior. Por que esta sede? E o que dizer do desejo íntimo e não satisfeito que a humanidade tem de se aproximar de alguma divindade? O que é isso? Então por que nós nascemos em pecado, mas nós ainda manifestamos o desejo de termos um Deus, uma divindade, alguém superior, um poder superior para seguir? Se você estudar a história das religiões humanas, todas elas vão cair no mesmo buraco, no mesmo vazio, na mesma intenção. E a intenção é essa, o projeto é esse. Queremos criar um Deus de acordo com a nossa semelhança, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas ideologias, com a nossa cultura, com a nossa forma de ver o universo, ou de acordo com a nossa cosmovisão. Nas culturas mais antigas, esse desejo está presente. Ao estudar as religiões, você vê esse anseio do ser humano, porque isso é o vazio que ficou quando fomos expulsos do Éden. Esse vazio ficou. E a gente não tem como preencher. E a única forma humana que a gente tem é de criar formas de se aproximar de Deus, chamadas religiões, das mais antigas. Mas estou lembrando aqui de um poema egípcio, que tem 3.000 e poucos anos, uma oração feita por um sacerdote egípcio, que dizia o seguinte na história das religiões, que Ra é meu pastor. Ra é o pai dos órfãos. E Ra é o marido das viúvas. E que Ra vai ao encontro do fraco e do necessitado. Vocês sabem quem é Ra? Antes de haverem as dinastias egípcias e a idolatria egípcia encontrada pelo povo de Israel, havia um Deus que tinha se revelado ao povo egípcio lá no início da sua civilização. E esse Deus era o mesmo Deus que Cã aprendeu na sua escola dominical com Noé. Esse Deus Ra é uma palavra egípcia que tem o mesmo sentido da palavra hebraica Roé, que quer dizer pastor, o Senhor que é o meu pastor. Vocês podem notar o quanto a religião perverte a ideia de Deus e a revelação de Deus ao longo da história por milênios. Nós estamos falando de mais de 5.500 anos atrás. Nós estamos em 2012. E essa oração foi feita há 3.000 e poucos anos atrás. 3.000 e poucos anos antes de Cristo. Alguém chamando e clamando por Ra. E esse Ra é o pastor. É o pastor revelado a Adão. É o pastor revelado a Noé. É o pastor revelado aos seus 3 filhos. É o pastor revelado a Misraim. Misraim que deu origem ao povo egípcio. Depois vieram as divindades pervertidas. Depois veio o panteão religioso do Egito. E de Babilônia, etc. e tal. Mas só há um Deus.
E esse Deus só pode ser revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo. E isto sempre foi, é e será assim. Nunca foi de outro jeito. Mas a religiosidade humana, a natureza humana caída, ela dá um jeito de perverter esse caminho, de dar uma distorcida nisso e criar seus sistemas religiosos que perduram há milênios. Então, amados, não tem outra solução a não ser ir para Cristo. Mas se Cristo não vier até nós nem sequer podemos ir a Ele. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isto nunca foi diferente. Aquele que fez aquela oração há 3.000 e poucos anos antes de Cristo, se foi salvo por Cristo, em Cristo e atraído na obra de Cristo. Ele nem sabia esse nome, mas ele clamou a pessoa certa, que é o único Deus, que é Criador e Redentor desse mundo e das pessoas. No momento em que o Criador expulsou Adão, homem e mulher, do Éden, toda a busca de sentido da vida e o consequente vazio existencial gerado por essa busca só podem ser plenamente satisfeitos pela ação redentora de Deus, na suficiência da obra de Cristo e pela manifestação do Espírito Santo, que traz o convencimento da realidade da separação de Deus. O que diz lá em João 16:9? Do pecado, porque não creem em mim. O ministério do Espírito Santo, ao qual nós estamos ligados hoje, há 2000 anos, é que é o ministério do Espírito Santo. É revelar Cristo, apontar o pecado e conduzir a Deus. Isso é o ministério do Espírito Santo. Eu não vou chamar de dispensação, que é um nome meio pesado. Mas o ministério que nós vivemos hoje chama-se ministério do Espírito Santo, que aponta Cristo para você e para mim. Que revela Cristo aqui no texto inspirado e preservado. Então, esse é o ministério do Espírito Santo, que convence do quê? Do pecado. Porque não creem em mim. O pecado é dizer a Deus que Jesus não é o único caminho para Ele. Isso é pecado. Não crer não significa deixar de acreditar. É não deixar que Ele coloque a fé em nós. Que Ele gere fé em nós. Que Ele não nos dê a fé como um dom, único e exclusivamente de Deus. É no contexto dessa encruzilhada de cegueira existencial humana que a afirmação cristocêntrica do Mestre, em João 14,6, faz todo o sentido. Tanto para habitantes do Antigo como do Novo Testamento. A salvação só é possível em Cristo. A única capacidade que o ser humano tem na tentativa de se reaproximar de Deus é a de criar sistemas teológicos e rituais religiosos que revelam somente a sua fuga e a distância do amor do seu Criador. É só isso que a gente pode criar. Disse-lhes Jesus. É uma afirmação que remete à autoridade de Cristo. Fala também da origem e de quem é a posse desta autoridade. Falando um pouquinho disso, essa afirmação, essa declaração, disse-lhe Jesus, é uma espécie, é um dizer, é uma fala, que está não só falando da autoridade de Cristo, mas da origem de quem vem essa palavra, que é do próprio Deus. Ou seja, é como se a autoridade de Deus e de Cristo fossem unificadas, fosse a mesma, tivesse o mesmo peso de autoridade. Jesus não podia dizer isso daqui se ele não tivesse a autoridade de Deus naquele momento. Ele não poderia ter dito isso. Por quê? Porque a afirmação dele vai chamar para si essa autoridade. Então, há algo para se observar aqui.
Disse-lhe é uma ação verbal presente, contínua e durativa, que demonstra a certeza da afirmação que será feita. Esse tipo de declaração de Jesus é sempre um pronunciamento que pode até ser rejeitado, mas não aceita a contestação ou o descrédito das avaliações humanas. Quando Jesus fala, e sempre fala com autoridade, você pode até desacreditar, você pode até não querer, como é dito aqui, mas você não pode contestar. Você pode rejeitar, mas não pode contestar ou desacreditar. É uma afirmação contundente. O fato de não crer nessa afirmação já denota inimizade com Deus. Porque é na autoridade do Pai que ele diz isso. Disse-lhe Jesus. Disse-lhe Jesus. Sempre que nos reportamos a uma declaração revelada pelo Pai nas Escrituras, não devemos considerar somente o peso da autoridade de quem fala, mas a origem e as intenções redentoras contidas em suas declarações. O maior beneficiário da revelação do Pai em Cristo é a nossa raça caída, separada de Deus e humana, sem possibilidades de chegar até Ele. Então, os maiores beneficiários de crer nesse pronunciamento somos nós mesmos. E os maiores atingidos por não crer nesta fala de Jesus, na autoridade dessa fala, somos nós mesmos também. Quando Jesus diz algo sobre a sua pessoa e obra, o benefício sempre recai sobre as pessoas que dão crédito às suas declarações. Quando o mestre fala, é para ser ouvido, crido e experimentado. Em nenhuma das declarações de Jesus cabe a dúvida ou mesmo o relativismo próprio do ser humano. Afinal, essas palavras só podem fazer efeito na vida daqueles que foram convencidos da sua absoluta impotência e carência humanas e se veem necessitados da mensagem e da obra de Cristo na cruz. Deus só trabalha com gente falida. Deus só trabalha com gente que é arroz de terceira. Deus só se revela a quem não tem mais nada a dizer de si próprio. Deus só se revela a quem chega no fundo do poço da existência humana. Deus não se revela a quem se acha suficiente para dirigir a própria vida. Mas esse é um discurso repetido? A pergunta não é essa. A pergunta é se esse é um discurso sabido, crido e vivido. Essa é a questão. A cruz, na verdade, ela vai o quê? Resolver o problema da encruzilhada humana. Ela vai resolver um problema da nossa falta de respostas, da nossa falta de sentido e da nossa busca por outros sentidos que não sejam a pessoa revelada do Filho de Deus. Então, essa é a obra da cruz. A obra da cruz consiste em matar toda a tentativa humana de se achegar a Deus. E matar você e a mim, nos incluir ali e nos identificar com essa operação redentora de Deus. Fazer com que você e eu vejamos que não há nenhuma outra possibilidade de nos achegarmos a Deus. Esse é o fundo do poço espiritual e existencial. Quando isso acontece, você está mortinho, você está mortinha, você está pronto, você está pronta para receber a substituição da vida, a propiciação da vida que satisfaça a Deus. A fazer parte do projeto redentor de Deus. E a ser incluído nessa realidade. E aí ele começa. O que ele vai dizer são 3 tópicos aqui. Eu sou o caminho. Aponta para a centralidade de Cristo, essa declaração. Eu sou é um jogo de palavras
que enfatiza e centraliza todas as atenções de seus ouvintes, convergindo-as para uma só pessoa. Eu sou. É o mesmo eu sou de Êxodo 3,14. É o mesmo. Quem que você está mandando? Quem que vou dizer lá para o faraó, para o meu povo? Diga, Moisés, que eu sou. Está te enviando. É este mesmo eu sou aqui do Novo Testamento grego. Ele falou, Ani, Anohi, lá atrás. Aqui, Jesus está dizendo, egoimi. É a mesma coisa, é a mesma tradução. Jesus está dizendo, eu sou a pessoa de Deus, e eu sou o caminho. Há um detalhe interessante, que foge ao nosso português. Tanto caminho, como verdade e vida são femininos. Substantivos femininos. Há caminho, há verdade e há vida. Há caminho porque há uma pessoa. É direcionado a uma pessoa. O caminho é uma pessoa. Não é uma proposta ideológica. Não é uma ideia teológica. O caminho é a pessoa de Cristo. Por isso está no feminino. Na verdade, ele está dizendo, eu sou a caminho, ou a estrada que conduz a Deus. O Rhodos é um substantivo feminino, que é a pessoa de Cristo. Então, caminho é aquilo que leva a Deus, a estrada que leva a Deus. Esse é o sentido de caminho. É o sujeito da ação chamando a atenção para si mesmo, Cristo. Essa declaração só pode ser feita por quem tem totais condições de assumir a responsabilidade da centralidade em relação ao projeto redentor da divindade. Não há como ser diferente. Quando eles dizem, façamos, a centralidade do projeto está em Cristo. A origem do projeto está no Pai. E a operacionalidade do projeto redentor está no Espírito, em revelar Cristo. Um apontando para o outro. Eu gosto muito da definição de um rabino que, eu não sei se ele tem a revelação de Cristo, eu creio que não. Mas esse lampejo ele teve. Ele aponta para a divindade dizendo o seguinte, num dos seus livros, ele diz assim, tu és um, mas não em número. Tu és um, mas não em número. Quando a gente fala de trindade, quando a gente fala de Pai, Filho e Espírito Santo, nós não estamos falando de uma matemática, de uma pessoalidade dividida matematicamente. Não dá para você explicar isso. Não dá para você definir isso em termos humanos. Mas nós estamos falando só de uma pessoa que é una, mas que são três pessoas que operam esse projeto da redenção desde o início. A partir do momento que ele diz, façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos alguém para revelar o nosso amor. Façamos alguém para nos revelar a Ele. Façamos alguém para ter comunhão. Isso é o sentido de trindade aqui. A obra de Cristo, através da sua morte, ressurreição e ascensão, abre o caminho para aqueles que creem nele. Está sendo apontada aqui uma estrada ou caminhada única que levam a humanidade à restauração da comunhão com o seu Criador, por causa daquilo que o Filho já realizou em sua obra. Tem também o sentido de um estado ou uma condição na qual somos inseridos por uma única operação divina, a obra da cruz. Vou fazer uma pergunta aqui. Já aproveitando para tomar água. Aonde começa a obra da cruz? Antes da fundação do mundo. A obra da cruz é um pacote eterno. A obra redentora de Cristo na cruz é algo já pronto e preparado.
e que cabe toda a humanidade, que comporta toda a humanidade, mesmo que toda a humanidade não vá ser inserida nessa obra, mas comporta toda a humanidade. Essa obra não nasce há 2000 anos atrás. Ela nasce na eternidade, no coração de Deus. E é revelada plenamente no Calvário. Esta obra já estava pronta. Quando Satanás veio com a tentação, com o milhinho dele lá no Éden, Deus já estava com a pamonha, com o curau, com o bolo de milho, tudo que você puder para dar água na boca agora, preparado. A redenção já é algo que não pegou Deus de surdina, desprecavido. A redenção já é algo pronto da parte de Deus. Redenção vem antes de pecado, vem antes de queda. Nós não podemos perder essa noção. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele já está falando de uma obra que já está pronta, preparada para aqueles que creem. Para aqueles que são levados pelo Espírito de Deus a crer. Porque nem crer a gente sabe, e nem consegue. Mas então Deus gosta mais da gente do que de outras pessoas? Não. Qual é a participação humana no crer? Jogar a toalha. Desistir. Desistir de tentar crer. Desistir de achar que pode crer. Desde o ano passado a gente está fazendo uma série aqui do Salmo 51, vai terminar na quinta que vem. A irmã Ingrid está direta aí, né, irmã Ingrid? É a vida cristã vivida em 3D. Desistência, desconstrução e dependência. Mas o primeiro tópico, o primeiro passo é a desistência. Todas as vezes que eu acho que tenho capacidade de crer, eu crio um sistema religioso dentro de mim. Às vezes eu posso estar dentro da igreja, criando um sistema religioso que me protege daquilo que vai me desafiar, daquilo que vai direto na minha ferida, daquilo que vai me ferir de morte, por que não dizer? Daquilo que vai me ferir de morte de cruz. Às vezes isso está dentro das igrejas cristãs. Eu digo que creio, eu professo a palavra, eu prego o evangelho, eu até vivo condizentemente com o evangelho, mas eu não creio. Isso pode acontecer ou não? Pode, na medida em que esse crer vem de mim mesmo e não vem do Pai. Na medida em que eu ainda não joguei a toalha, que eu não desisti de tentar crer. Porque fé é dom de Deus, vem do céu, não vem de nós. Nós nascemos sem fé. Eu não sei como é que chama isso, de desfeinados, sei lá, sem fé. A gente nasce sem isso, sem esse elemento, Maurício. Como é que a gente cria fé, a não ser na religião? Não tem outro jeito, só na religião. E aí você forja uma coisa que você não tem e professa algo que você não é, dizendo que crê em quem você não crê. Fé é dom de Deus. Fé, no dizer daquele alemão Paul Tillich, é assim, é estar possuído por aquilo que me toca incondicionalmente. Fé é possessão. É quando o sujeito, a sujeita é possuído por Deus. E é convencido de que é pecador, raça caída, raça de víboras. Isso não é ofensa, isso é diagnóstico realista. Isso não é ofensa, é o retrato do que nós somos. Por isso que a fé, ela vem ao encontro disso, convencendo de que nós somos exatamente isso. E isto vem do céu, não vem da terra, não vem da vontade humana, não vem de nós mesmos. Nós não temos fé, então nós somos sujeitos e sujeitas desfeinados, ou arrumam um adjetivo melhor do que esse, que foi o que eu encontrei agora. Horrível, né? A gente desfeinado, esdrúxula, credo. Não se trata apenas de viver um estilo de vida diferente das demais pessoas. Você é bonzinho. Ser bonzinho é bom, mas não resolve. Neste caminho, só podemos ser colocados por Deus. Jamais poderíamos achá-lo
Por aqui é uma ênfase demais, né? Passou a maquininha ali, na frente do computador. Por nós mesmos. Nós não podemos achá-lo por nós mesmos. Seguir este caminho proposto pelo Senhor é trilhar na contramão da história humana, em sua fuga de Deus e sempre enclausurada na mesma tentação feita no Éden. E sereis como Deus. Por que a gente não conseguiu isso até hoje? Quantos anos tem o Éden? Há quantos anos esse jardim foi plantado nesse mundo? A gente não tem a menor ideia disso, obviamente. Mas o fato é que todas as vezes que o ser humano não crê, ele está dentro dessa proposta, e sereis como Deus. Todo ser humano quer ser o seu próprio Deus. Gente, a religiosidade humana, ela é repetitiva. Ela é manjada. Ela é algo assim que se repete. Chega a ser enfadonha, porque é o mesmo discursinho de sempre. É o discurso, é a tese do Éden. Sereis como Deus. Você pode ser Deus, ou Deus da sua própria vida. Nós temos vários expedientes humanos que nos vão amoldando a essa proposta. E sereis como Deus. Podemos ou não podemos ser como Deus dentro da igreja? Às vezes nós até tentamos. Essa proposta edênica aqui é uma repetição cansativa, mas a tese do pecado é uma só, é querer ser como Deus e, consequentemente, tentar alcançá-lo por vias próprias. Isso nunca aconteceu e jamais acontecerá. A redenção é a contramão dessa história. É Deus vindo ao teu encontro e ao meu encontro, para dizer que você não pode achá-lo. Estar no caminho é andar pela estrada sem volta que leva a Deus. Perda de salvação não existe. Perda de salvação é discurso do diabo. Salvação não pode ser alcançada por mim. Se eu posso perdê-la, então eu tive parte nela. Então aí eu posso administrá-la. Então quem sabe, naquele dia, eu possa perdê-la. Nós precisamos ser vacinados contra esse veneno. Esta estrada de mão única que nos conduz ao paraíso celestial sempre apontou, no Antigo Testamento, aponta e apontará, no Novo Testamento, para a bendita pessoa de Cristo. Para a bendita pessoa de Cristo. Desde Adão, todo mundo que foi salvo, o foi através da redenção que há em Cristo. E desde o advento do Calvário, todas as pessoas que são salvas, foram e serão salvas, somente serão pela obra de Cristo. A verdade diz respeito ao conteúdo ensinado pela pessoa de Cristo sobre si mesmo. Verdade é conteúdo, e o conteúdo é uma pessoa. Verdade também não é um conceito. Aí vai lá aquele tonto romano perguntar para Jesus, o que é a verdade? Porque ele estava em busca da verdade. Não só os romanos, qualquer nação, qualquer povo, qualquer clã, sempre esteve em busca de verdade, ou da verdade. E essa verdade, ela só é tateada, encontrada, revelada numa pessoa. Verdade. Os filósofos diziam que é o aletheia de Deus que eles não encontram, e que a filosofia era uma tentativa ou uma busca de tatear essa verdade. E nenhum sistema filosófico, metafísico conseguiu chegar até isso. Aliás, a Bíblia é muito metafísica, porque a revelação vem antes da tua compreensão e da minha compreensão. É algo que vem de cima, vem do alto. Você não pode achar isso, formular uma conta filosófica que chegue a um denominador comum. Achei a verdade. Não, a verdade te encontra, ela te acha. A verdade é a pessoa de Cristo. A verdade é aquilo que vai chapar a sua vida e a minha vida. Vai dizer, essa é a verdade é uma pessoa. Poxa, então eu vivo numa mentira? É isso mesmo. Quando eu não conheço a Deus, é isso. Por esta razão, a verdade revelada por Deus em Cristo é a não ocultação
de sua intenção redentora na esfera da eternidade. A verdade revelada pelo Pai é o seu tema teológico principal. Qual é o tema de Deus? O ensino do seu Filho Jesus Cristo, seu Filho amado. É o ensino da pessoa e da obra de Cristo. O que Deus quis ensinar com a encarnação do Verbo? Que Ele era o Verbo. E que somente Ele poderia levar-nos de volta ao Pai, ao projeto original do Jardim das Delícias. Façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus sempre quis o ser humano para si, para viver com Ele, em comunhão com Ele, desfrutar da vida que só vem dEle. Na verdade, nós vamos falar aqui depois de mortos-vivos e vivos-mortos, no final. Mas quem não conhece esse amor do Pai, revelado no Filho, está morto. Mas pensa que está vivo. A experiência do conhecimento da verdade de Deus em Cristo exige uma relação harmônica e pactual entre aquele que a revela e o que recebe, e o que a recebe como conteúdo revelado. Cristo é a verdade que converge a pessoa daquele que está em nós com aquilo que somos, isto é, com aquilo que queremos, sentimos, pensamos e fazemos. Há uma convergência. Quando a verdade é revelada, há uma deparação. A minha pessoa com a pessoa dele. Quem vai crescer e quem vai diminuir agora? Na dinâmica da morte que Deus cria. Ele vai crescer e eu vou sumir, diminuir, desconstruir, depender, sumir do mapa. Vida cristã é vida de Cristo nascendo em nós, crescendo em nós e se manifestando através de nós. Vida cristã não é vida de quem crê na cruz, mas é vida de quem morreu na cruz e manifesta esse viver diariamente. Mas esse viver não é sua própria vida, é a vida que vem da morte e a vida que vem da ressurreição redentora de Deus em Cristo. Então, é uma deparação, é um contraste. O Espírito Santo é chamado em latim de alter ego, outro eu, o Deus que vive em mim. Eu morri para mim mesmo, significa que eu não tenho mais o rumo e o norte da minha vida. Mas o norte da minha vida e o rumo dela agora é do Espírito de Deus que habita em mim. Então é o outro eu, o parácletos, aquele que é colocado dentro de mim, ao lado no sentido de me fazer vê-lo. Então a minha vida perdeu o sentido. E agora tudo que eu quero, faço, penso, tudo isso é colocado em contraste com aquele que está em mim. Isso gera uma cisão, uma tensão de crescimento que nós chamamos de santidade ou santificação. Ele me fazendo ser santo por causa da vida dele que está em mim e da minha que não é nem um pouco santa. Então, é isso que é dito aqui. Só conhecemos a verdade quando somos levados a experimentar a realidade, autenticidade, confiabilidade e dependência total da pessoa que se auto-personifica ou se diz ser a verdade em pessoa, Cristo. Só isso aqui já dava um outro boletim, mas eu tenho essa mania de condensar as coisas, né? Eu preciso perder isso. Alguém me ensine. Mas a questão é que eu não posso experimentar uma vida aleatória da vida de Deus quando eu tenho Cristo. O máximo que eu posso fazer é pecar. E pecar todo dia. E ser perdoado todo dia. E ser alcançado pela misericórdia no seguinte aspecto: você já foi aceito, você já foi perdoado, essa não é mais a sua vida não se pertence mais, a sua vida não é mais sua. Você não tem mais o domínio sobre a sua vida. Essa é a operação do Espírito em nós, nos santificando para Ele. Então, somos levados a experimentar essa verdade, essa realidade. Eu não posso me convencer disso. Eu não posso me transformar nisso. Eu só posso ser levado a vivenciar isso. Isso muda tudo. E a vida nos remete à essência da obra de Cristo. Então, se o caminho é a centralidade e a verdade é o conteúdo de Deus em Cristo, a vida é a essência
de Deus em Cristo. É a própria vida. Eu me lembro quando o tio Alcides estava ministrando os estudos lá atrás, preparatórios. Nós tivemos um verdadeiro vestibulinho, né? Preparatório para o mini acampamento dos juniores. Ele estava ministrando justamente isso aqui. E aí cada grupo, cada casal ficou com uma parte desse versículo aqui para ministrar às crianças lá nas estações, né? E eu me lembro muito bem de algumas coisas que ele falou, e algumas das ideias que nós estamos ventilando aqui estão no estudo que o tio Alcides trouxe para nós há algumas semanas atrás. Eu digo tio Alcides numa questão de respeito à sua barba branca, né? E o avançado da sua idade. Amém, irmão? Eu falo isso em amor, viu, querido? Só para descontrair um pouco. Sabe que eu te amo em Cristo, né? Depois que ele dá a bordoada, ele fala isso. É o dom que Deus dá, possibilitando a comunhão com Ele. Viver a vida de Cristo significa participar de uma realidade imperecível, e plenamente triunfante sobre a nossa morte. É viver através de uma vida que não é e nem pode vir de nós mesmos. Não é viver a própria vida, então. Uma das coisas mais significativas da teologia de João é o fato de situar a possibilidade da vida, que é o próprio Cristo e tem dimensões eternas, a partir da realidade presente de quem conhece o Filho. Vamos ver João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Tem vida fora disso? Não tem. Mas é lindo isso no Evangelho de João, que ele torna tão presente essa vida eterna de Deus, na vida presente daqueles que creem. Ele faz isso com maestria nos seus escritos. Aliás, João, a estrutura literária dele, todinha, é subdividida nos eu sous. Ela é demarcada por 7 afirmações que Jesus faz sobre eu sou o pão da vida, eu sou, tudo eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. São 7 eu sous, que demarcam toda a estratégia teológica do Evangelho de João. Quer dizer, é o Evangelho totalmente convergido na pessoa e obra de Jesus Cristo. É fantástico você estudar o Evangelho de João. Então, amados, é crer nessa declaração de que a eternidade vai invadir a nossa realidade na pessoa de Cristo. Na verdade, Cristo invade, Ele irrompe a nossa realidade, uma barreira que nós não podemos transpor. Cristo é a resposta aos anseios humanos da parte do Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diz respeito ao acesso ao Pai pela obra do Filho. O verbo vem a mim, vem ao Pai senão por mim, enfatiza uma ação que acessa a humanidade ao Pai pela obra de Cristo. É um acesso. Também chama atenção para o fato de que o maior beneficiário nesta obra de Deus em Cristo é a humanidade. É impossível irmos até Deus por nós mesmos, porque a intenção redentora divina é fazer o caminho contrário. Então, todas as vezes que eu tento ir a Deus, eu estou, de certa maneira, contrariando a intenção divina. Eu estou numa inércia espiritual que eu nem sei, mas eu estou inserido nela. Eu estou dando um murro em ponta de faca espiritual, fantasma. Eu nem sei que eu estou indo na contramão da redenção, do projeto redentivo de Deus. Isso é a mais completa ignorância. Por isso que ele diz, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, a pessoa de Deus em Cristo, pela ação do Espírito. Não existe nada que possamos fazer para nos achegar a Deus. O máximo que conseguimos por esforço próprio é forjar sistemas religiosos oriundos da religiosidade humana desde Éden. A única coisa que podemos e devemos fazer é crer que Cristo já fez tudo em sua obra, proporcionando o caminho de retorno à comunhão com o Criador. Matthew Henry diz assim, num de seus comentários do Evangelho de João:
todo que vê a Cristo pela fé, vê ao Pai nele. Simples, não é? Uma coisa simples, mas é a mais simples verdade que existe. Todo que vê a Cristo pela fé, vê ao Pai nele. A suficiência do método redentor divino está no fato de ele vir até mim e não em minha tentativa de ir até ele. Então, o método de Deus só funciona porque ele não é trilhado por mim, porque ele não é concebido por mim. O método de Deus só funciona porque ele é um método de Deus e não o meu. O meu método não funciona. O meu método só produz religião ou um bom crente dentro da igreja que não crê. Cada pessoa que nasceu, nasce ou nascerá neste planeta é objeto exclusivo de um amor divino que não desiste da raça humana. Deus ama tanto a cada um como se não existisse ninguém mais a quem pudesse dedicar seu amor. Santo Agostinho diz isso e Brennan Manning repete essa frase num de seus livros, aquele obstinado amor de Deus. Eu li isso para uma pessoa em sala de aula essa semana, ela começou a chorar. Essa pessoa é diácono de uma igreja. E ele começou a chorar. Eu não sei no que vai dar esse choro. Mas eu espero que seja o choro segundo Deus. Que é o choro que gera arrependimento. O amor de Deus veio até você, querido. Você nunca pode ir até Ele. Porque senão não é amor de Deus, é amor próprio. Fantasiado de amor de Deus. Isso não é amor de Deus. Isso traz descanso para nós. Aliás, o Evangelho traz descanso. Porém, apesar de sermos uma humanidade amada pelo seu Criador, ninguém pode ser incluído neste projeto redentor de Deus enquanto não for levado a confessar que é somente pela fé dele, gerada em nós, que temos acesso à sua gloriosa presença. A fé dele, note, não é a minha nem a sua. Fulano tem uma fé, cuidado com a fé desse fulano. Que essa fé é a fé da falcatrua, da negociata. Não é fé. Fé bíblica? Não. Fé que dá a certeza da salvação? Não. É uma fé humana. É uma confiança humana. É fé que fede. Não é fé. Dom de Deus. Eu tenho que ser levado a confessar isso. E isso é a fé dele mesmo que gera em mim essa confissão. Nunca existiu, existe ou existirá uma só pessoa que não precise passar pela obra da cruz. Não há nada que eu possa ou deva fazer para contrariar esta intenção eterna do Pai. Mas, para que a obra de Cristo seja revelada a nós, precisamos desistir de viver tentando conquistá-lo e agradá-lo por nós mesmos. O Pai não se deixa levar a não ser pelo seu próprio amor expressado em Cristo na obra da cruz. O Pai não se deixa ludibriar pelas nossas tentativas de agradá-lo, com a nossa própria bondade, com a nossa própria vida. Mas se não houver um sacrifício que substitua a nossa vida pela vida dele, um holocausto que queime toda a nossa vida e o nosso pecado perante ele, não há nenhuma possibilidade de agradá-lo. Por mais que você e eu nos esforcemos. A obra de Deus em Cristo é demarcada pela dinâmica da morte. O Pai só tem relacionamento e comunhão com pessoas mortas vivas. Ou seja, aqueles que já foram mortos para o pecado em e através da sua obra no Calvário. E vivificados pela ressurreição do Filho, revelada pelo Espírito. Deus não tem relacionamento com pessoas vivas mortas, que ainda tentam fazer a sua lição de casa religiosa para obterem um acesso ao Pai. São os que ainda estão mortos em seu pecado e pensam que podem viver ou se aproximar de Deus por si próprios.
ou si mesmos. Então Deus só gosta de gente morta-viva, que Ele matou, que morreu e que tem a vida dele vivendo em si. Deus não trata com gente viva morta, que parece ser viva, que demonstra uma coisa de vivo, mas que por dentro está morta, porque não tem a vida daquele que dá a vida. Então Deus só se relaciona com mortos vivos no Calvário e ressuscitados ao terceiro dia. O crer na obra de Cristo é somente quando o Pai, pelo Espírito, nos revela que é somente pelo desempenho redentor do Filho que temos acesso a Ele. Não é meu desempenho, é o desempenho redentor do Filho. E o desempenho do Filho é vitória na certa. É aquela vida que tem total vitória. Que o Senhor nos revele este fato universal. Tira o quê? Nos revele este fato universal, centralizado em Cristo, a obra da cruz, por nós, em nós e para a sua glória. Que Deus revele isso ao coração de cada um de nós, mas não só hoje, todos os dias da nossa vida, para que o Cristo que nós pregarmos seja um Cristo bíblico revelado pelo Pai. Deus abençoe a cada um de vocês, um bom almoço, uma boa tarde, na presença daquele que é a tua redenção. Amém? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.